Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é estudo das dispersões e concentração das soluções. Vou dividir esse assunto em dois blocos. Dispersões. Nas dispersões, o soluto está disperso ao longo de todo o volume do dispergente. As dispersões podem ser classificadas de acordo com o tamanho das partículas que as compõem. Se for menor que 1 nanômetro, são chamadas de soluções. Se ela tiver entre 1 nanômetro a 1000 nanômetros, você vai chamar ela de dispersões coloidais. Se ela estiver acima de 1000 nanômetros, você vai chamar ela de suspensão. Nanômetro é uma unidade de medida de comprimento do sistema métrico e ela corresponde a 1 vezes 10 a menos 9 metro. Dispersões coloidais. Apesar de serem misturas heterogêneas, nem sempre as dispersões coloidais podem ser distinguidas visualmente das soluções. E somente quando são utilizados ultrafiltros ou centrífugas é que se pode observar o soluto. O que significa isso? Quando você tem uma dispersão coloidal e você coloca ela, por exemplo, lá no ultrafiltro ou na centrífuga, elas vão se separar. Aí você consegue ver lá a parte líquida e a parte sólida, tá bom? Também podemos ver uma dispersão coloidal quando um feixe de luz atravessa ela. Esse efeito se chama-se efeito Tyndall. Aqui nós temos uma tabela onde eu coloco os tipos de dispersões coloidais, tanto do dispersante quanto do disperso. Lembrando que o dispersante é o solvente que essa solução aí está sendo feita. E o disperso é a parte do soluto que você está colocando, né, nesse dispergente, tá? Quando você tem gás e gás, a gente não vai ter esse processo de dispersão coloidal, porque os gases são miscíveis, eles se misturam. Quando você tiver o gás e o líquido, você vai ter uma solução aí chamada de aerossol líquido. Você pode utilizar um exemplo aí, os sprays em geral, tá? Quando você tiver um gás e um sólido misturados, a gente vai chamar de aerossol sólido. E um exemplo é a fumaça, que tem origem nas queimadas. Na fumaça, você vai ter a parte particulada sólida junto ali com o vapor de água. Quando você tiver líquido como dispersante e o gás como disperso, você vai ter uma espuma líquida. Um exemplo aí, a gente vai ter o chantilly. Quando você tiver dispersante líquido e o disperso líquido, nós vamos ter aí uma emulsão. O mel é um exemplo disso. Quando você tiver dispersante líquido e o disperso, um sólido, nós vamos colocar aí o exemplo de uma solução que se chama Sisol. E as tintas estão aí nessa categoria. Quando o seu dispersante é sólido e o seu disperso é um gás, você vai ter uma espuma sólida. Um exemplo, o isopor. Esse isopor que ele está falando é aquele que a gente utiliza para chumbar as janelas, tá? Janela, porta, utilizado na construção civil. Quando você tiver um dispersante sólido e um disperso líquido, a gente vai ter as chamadas soluções em gel. Um exemplo, a geleia. Quando você tiver um dispersante sólido e um disperso sólido, você vai ter uma solução sol sólida. Um exemplo são os plásticos coloridos. Agora, o que são suspensões? Que é o outro tema que a gente está ali estudando. São sistemas heterogêneos nos quais é possível visualizar o disperso a olho nu ou com o auxílio de um microscópio. Para separar as substâncias desses sistemas, utiliza-se um filtro comum. Exemplo, leite de magnésia. Um exemplo também de suspensões, você pode colocar aí o café quando você vai coar. A água, ela funciona como um solvente
E aí ela vai fazer o quê? Ela vai retirar ali do pó de café o seu sabor, a sua essência, tá bom? E o pó, que é a parte que não te interessa, vai ficar retida aí no filtro. Soluções. São sistemas homogêneos cujos componentes não podem ser separados por centrifugação ou filtração, porque as partículas são muito pequenininhas, tá? E aí o que acontece? Como elas são muito pequenininhas, pode acontecer delas passarem aí pelo papel de filtro. Essa filtração que ele fala é a filtração comum. Podem ser classificadas em insaturadas, quando a quantidade de soluto adicionada é inferior ao coeficiente de solubilidade. E a gente tem que tomar cuidado nessa daqui, porque dentro desse coeficiente de solubilidade, a temperatura também vai influenciar, tá bom? Então, um exemplo aí, a gente tem aí o nitrato de potássio. Se eu, numa solução a 20 graus, colocar menos de 31,6 gramas de nitrato em 100 gramas de água, eu vou ter uma solução insaturada. Já a saturada, a solução saturada, melhor, vai ocorrer quando a quantidade do soluto dissolvida é igual ao coeficiente de solubilidade. De novo, a temperatura interfere aí. Então, se eu tiver 100 gramas de água a 20 graus e adicionar 31,6 gramas de nitrato de potássio, como a gente viu lá no exercício anterior, a gente vai ter uma solução saturada, porque os dois, tanto o soluto dissolvido quanto o solvente, estão dentro do coeficiente de solubilidade. Agora, o que é uma coisa aí, uma solução supersaturada? Ocorre quando a quantidade de soluto supera o coeficiente de solubilidade. Então, se eu pegar a água 20 graus Celsius, 100 gramas de água, e adicionar 33 gramas de nitrato de potássio, por exemplo, ou mais que isso, eu vou perceber que ele vai começar a ficar no fundo do recipiente. Então, para eu não fazer com que isso aconteça, né? Para que isso não aconteça, eu teria que aumentar a temperatura da água. Aí sim eu ia conseguir dissolver mais quantidades desse nitrato nesta água. Vou falar uma coisa do dia a dia que eu acho que é mais fácil do que esse exemplo aí. Vamos pensar assim, você tem lá um copo, esse copo você vai colocar 100 gramas de água e estamos numa temperatura ambiente de 25 graus Celsius, tá bom? Aí você vai fazer assim, você vai separar numa mesa uma colherzinha de café, uma colher de sobremesa e uma colher de sopa, tá? Aí eu vou fazer assim, vou pegar como soluto o sal de cozinha. Então, vamos lá, vamos começar primeiro pela colherzinha de café. Você vai pegar uma colherzinha de café, vai colocar sal nela, nivelado, tá? Nessa colher. E vai jogar aí nesses 100 gramas de água e vai mexer. Se você prestar atenção nessa solução, se você for lá olhar, você não vai ver que você colocou sal, porque o sal vai sumir nessa água. Se você pegar e for experimentar essa água, você vai perceber que quase você não sente o sabor do sal, tá bom? Agora vamos lá, descarta essa água, vamos pegar outro copo, de novo 100 gramas de água a 25 graus Celsius de temperatura ambiente. Agora a gente vai usar uma colher de sobremesa. Você vai lá, coloca sal nessa colher nivelado, tá bom? E aí você mistura nesses 100 gramas de água e mexe. Você já vai perceber aí que a água ficou um pouco turva. No fundo você não vê os grãozinhos de sal. E quando você experimentar, você já vai sentir que tem sal naquela água. Agora, o que seria uma água super saturada de solução de sal? De novo, vamos jogar essa mistura fora. E vamos fazer outro. De novo, 100 gramas de água nesse copo, 25 graus a temperatura dessa água. Você já vai pegar a colher de sopa,
vai colocar o sal, vai nivelar e vai misturar nesse copo com água e vai mexer. Você vai perceber que uma parte do sal não vai se dissolver nessa água, ela vai ficar no fundo desse copo. E a água vai ficar bem salgada. Se você quiser que esta água que ficou super saturada de sal, que esse sal ele seja o que? Dissolvido nessa água, você vai ter que esquentar essa água. Aí sim, se você aumentar a temperatura, aquele salzinho que ficou lá no fundo, ele vai embora. Mas, como é uma solução super saturada, se essa água ficar em repouso e esfriar, você de novo vai ver o sal se depositando lá no fundinho do seu potinho, do seu copo, tá? Então, solubilidade. Ela é determinada pela quantidade máxima de uma substância que pode ser dissolvida em um solvente em uma dada temperatura e pressão. Coloquei um exemplo aí, o nitrato de potássio. As temperaturas e o quanto ele consegue se dissolver, tá? Em 100 gramas. Então, quando você vai ter aí a 0 graus, eu só consigo dissolver 13,3 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Se eu aumentar a temperatura para 20, eu já consigo dissolver 31,6. Se eu aumentar essa temperatura para 100, eu já consigo dissolver 246 gramas, tá bom? Lembrando que se eu aumentei a temperatura, eu consigo aumentar a quantidade de soluto que eu posso dissolver nesse líquido. A partir do momento que essa solução esfriou, você vai ver esse sólido depositado aí no fundo desse líquido, tá? Exercício. Dentre os seguintes materiais, maionese, iogurte, azeite de oliva e refrigerante, podem ser classificados como dispersões coloidais. A. A maionese e o iogurte. B. A maionese e o azeite de oliva. C. O iogurte e o azeite de oliva. D. O iogurte e o refrigerante. Ou E. O azeite de oliva e o refrigerante. Vamos lá, pessoal. Se eu estou falando de uma dispersão coloidal, a gente já falou que ela tem características diferentes, né? Então, o que a gente pode ver aqui que a alternativa A é a correta. É a maionese e iogurte. Por quê? Eles são exemplos de dispersões coloidal do tipo emulsão. 2. A fumaça é formada por um conjunto de substâncias emitidas no processo de queima da madeira. Ela se classifica como a dispersão coloidal. Quantos estados físicos da matéria estão presentes na fumaça? A1, B2, C. A fumaça não possui estado físico. Na verdade, a alternativa certa é a B. Temos 2 estados da matéria, pois a fumaça é uma dispersão coloidal do tipo aerossol. A fuligem, que é o carbono sólido, e gases liberados na combustão, como o CO2, o CO, a água, eles estão presentes, tá? Que é o dióxido de carbono, monóxido de carbono e água. A fumaça, ela é visível em razão da dispersão da luz que sobre ela incide. E por isso que as partículas que a constituem são visíveis a olho nu. Então, significa que se você olhar a fumaça num dia bem claro, você vai perceber as partículas subindo aí nesse processo.